ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Oi galera, eu sou a professora Lorenza, trabalho com linguagens aqui no grupo, na família Zenit. E hoje eu vim aqui para uma causa muito especial. Eu estou aqui para poder a gente discutir algumas coisas que são importantes para um bom desempenho na redação do Enem, certo? E você que está aí com certeza veio em busca disso, né? Então eu dividi em 5 dicas para a gente finalizar o ano sabendo que no início do ano vem uma nota maravilhosa, né? Que é uma nota 1000. Então o que você deve fazer se está pensando em participar da prova como vencedor, né? Eu sempre digo dessa forma. E se você está aqui, com certeza você quer essa dica, que eu na verdade vou fazer em 5 passos para a gente alcançar isso. Então, a primeira dica é: não fuja dos textos motivadores. Se eles estão lá, além de te motivar, vai te dar um apoio. O texto motivador ele tem um papel na prova, que é fazer com que você mantenha um diálogo. A partir daí, a banca vai perceber que você é um leitor ativo, que você compartilhou aquele raciocínio que foi cortado para que você não tangencie o tema, ou melhor, para que você não fuja do tema, nem seja considerado um texto superficial, porque apesar de ter falado sobre a temática central, você pode tangenciá-lo. Então os textos motivadores, eles estão lá para serem utilizados, certo? Primeira dica, leia os textos motivadores. A segunda dica vem do desencadeamento do que você leu lá. A segunda dica vale para quê? Antes de qualquer coisa, planeje o seu texto. Não sai escrevendo tudo que você sabe sobre o tema, porque vai ficar um excesso de informação e você vai ser penalizado por isso. Então, planejar o texto é essencial. Para a gente passar para a dica número 3, eu tenho que ter passado pelo processo de planejar o texto mentalmente. Aí é a hora de ir para o papel. Então, na dica número 3, o que é que você vai fazer? Você vai escolher a sua tese. Mas o que é a tese afinal? A tese é aquela ideia que você vai sustentar por todo o seu texto. Vou dar um exemplo. Se o tema for sobre mobilidade urbana, e nesse quesito de mobilidade urbana há muitos elementos para se falar, principalmente se você mora aqui no Brasil, se você precisa de transporte público para chegar onde você estuda, onde você trabalha, você sabe do que eu estou falando. Então é fácil você raciocinar o problema do tema, certo? Esse recorte que a gente faz, que é essa seleção de ideias que eu vou sustentar até o final do texto, para que ele fique coerente, para que ele fique coeso, a gente chama da base da redação, ou seja, a tese vai ser feita em torno desse tema, que seria o tema maior, mobilidade urbana. Como é que eu faço a minha tese? Bom, para pensar aqui comigo. Só nesse exemplo que eu te dei em relação a ir e vir, seja do trabalho, seja da escola, seja da universidade, a gente já tem aí um processo para trazer a tese. E lembra uma coisa muito importante: a tese precisa ser problematizada, porque todo texto dissertativo argumentativo, ele requer uma problematização. Então é hora da gente pensar do problema para a redação acontecer, certo? Todo texto dissertativo argumentativo precisa ter um problema enviesado nessa tese. Então, se eu for falar sobre mobilidade urbana, eu vou dizer quão difícil é andar no Brasil. Bom, a palavra problema, desafio, embate, obstáculo, empecilho ou as palavras, elas estão ali para direcionar o meu leitor, a banca leitora, aquele que vai corrigir lá, né? O seu corretor, ele vai visualizar que o seu texto tem um problema. E se ele tem um problema, que bom, você já marcou pontos com a banca. Porque é essencial que o problema seja visto. Veja, para você não criar um problema para você, você tem que apresentar um problema para a banca, porque é em cima desse problema que o seu texto vai deslanchar. Então, para você não ter problema com a progressão temática do seu texto, esse recorte é essencial, certo? Primeiro, então, lê os textos todos, fez suas anotações, que a gente chamou de planejamento, estabeleceu uma tese.
Quarta dica, está relacionado a quê? Argumentos. Se eu já disse que é um problema grave ir e vir no Brasil, veja, tem um paradoxo aqui que já vem logo na minha mente. Na nossa Constituição Cidadã, lá no artigo 5 está escrito o quê? Que eu, brasileiro, tenho direito de ir e vir a hora que eu quiser. Mas, na verdade, eu sou impedido, porque nós não temos qualidade dentro desse processo de mobilidade. Só de eu pensar nisso, se é um direito meu e o problema já existe, eu já tenho uma causa aí, certo? Uma causa que vai vir como elemento para eu amarrar e apresentar isso para a banca. Em seguida, na quarta dica, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver daí uma ideia sequencial. Por que é tão difícil andar no Brasil? Transitar, seja na cidade ou de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Então, por que as dificuldades ocorrem? Isso que a gente está fazendo é essencial para o texto lá na última competência, que a gente determina como o que é que eu vou solucionar. Então, as causas, minha gente, são essenciais. Mesmo que você não se lembre do processo de consequência, porque eu digo assim, se você já entendeu as causas, consequências elas virão em decorrência disso. Mas o mais importante para o texto, depois que você selecionou o problema, é delimitar as causas, certo? E aí, quando a gente para pensar nesse processo, que é como é difícil a gente andar no Brasil, né, transitar, como é difícil a gente chegar nos lugares na hora marcada, como é difícil a gente ser transportado sem ter aquela impressão de que a gente é uma sardinha esmagada, ou que a gente ainda sofre dano. Se você é mulher, principalmente, você vai entender o que eu estou querendo dizer, que é o sentido de você poder ser molestada no transporte público, de você não correr risco de ser assaltada dentro do seu perímetro urbano ali, esperando seu ônibus ou descendo do seu ônibus correndo para poder ir para casa. Tudo isso está relacionado à mobilidade urbana. Então veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou selecionando argumentos para sustentar a minha ideia. E aí, na quarta dica, além de selecionar causas, que isso tudo nos leva? Desgasta, torna estressante, faz com que a gente corra risco de ser demitido, entre outros, né? Eu já falei da questão do assalto, já falei da possibilidade de você ser violentado, molestado. Tudo isso a gente vai amarrando e se você quiser manter o equilíbrio estrutural da redação, divida um parágrafo para causas, outro para consequências. Mas se lembre de uma coisa fundamental na dica 4. Quanto mais argumentos, melhor. Então, eu estou lembrando de elementos que são contemporâneos, porque nós estamos aqui, vivendo no século XXI e enfrentando esse problema. Então, é essencial lembrar dessa exemplificação para que ocorra esse fluir do texto. Mas se você lembrou de alguma coisa, e eu sei que você pode se lembrar de um argumento histórico, por exemplo, eu aqui estou lembrando, por que é tão importante para o brasileiro ter um carro próprio? Por que é tão importante para ele brigar talvez a vida inteira com isso, que é para adquirir um veículo seu e não incentivar para que haja mais transportes públicos e coletivos de qualidade? Então, esse é um problema que a gente enfrenta, que eu acho que é de uma ordem histórica e cultural. Mas isso daí a gente pode parar para pensar um pouquinho e tem um argumento histórico vibrando aqui na minha cabeça. Em 1955, a gente viveu dentro do governo de JK uma política rodoviarista para aumentar a indústria automobilística no Brasil. E hoje a gente ainda vive sobre esse jugo. Então, ter um carro no Brasil é mais do que eu pensar no coletivo. É eu pensar no individual e pensar no soerguimento, que às vezes implica, minha gente, em status. E isso é um problema que emperra e que, na verdade, faz a gente ter dificuldades de entender que uma sociedade com essa projeção do coletivo é uma sociedade para o futuro. Eu nem entrei ainda em assuntos, questões relacionadas ao ambiente, que a gente sabe o quão desgastado está o processo quando a gente pensa em veículos individuais, liberando essa quantidade de fumaça, como é que é sufocante sobreviver, né? Fora horas de trânsito, horas de engarrafamento. Todo esse processo em conjunto, ele deve estar presente na construção do texto. É aí que você vai marcar pontos, na competência 2, pela quantidade de informação que você está trazendo para o texto, e mais ainda na competência 3, porque é quando você está dialogando com os textos motivadores e mostrando que a ideia é sua.
certo? Se você está vivo nesse século, você tem condição de fazer isso. Então o texto motivador não está lá para ser copiado, não. Ele está lá para servir de base para que eu raciocine como sujeito politizado, cidadão, exigente dos meus direitos. A gente falou de Constituição, isso entra também como fundamento de leitura e já serve para uma base do que eu vou desenvolver na minha conclusão, certo? Se você foi comigo até agora, o que a gente fez? Leu os textos, selecionou a ideia central, selecionou argumentos, frutificou os argumentos, o texto está pronto. Certo? Qual é a dica número 5 para a gente finalizar e correr para esse abraço do 1000? O 1000 já está aqui vibrando na mente de quem está produzindo, né? Essa energia levada para a prova. Quando o texto flui, quando houve essa progressão temática, não há erro. É 1000 na certa, pode confiar. O que acontece agora? A gente colocou causas, né? Por que não existe, então, uma qualidade de serviço quando eu penso no ir e vir do brasileiro? Tudo aquilo que você notificou como causa será agora resolvido na conclusão. E se lembre, eu preciso apresentar uma proposta, dica 5, uma proposta de intervenção em que eu mostre quem vai executá-la, o que vai ser feito e de que forma isso vai ser feito. Esses itens precisam estar em conjunto. Então não importa se você vai ficar lá pensando em 10 milhões de pessoas ou instituições ou órgãos. Pense pelo menos em um. Nesse caso da mobilidade, eu sugeriria que você pensasse na Secretaria de Transporte da sua cidade ou na Secretaria de Infraestrutura, porque hoje é difícil a gente pensar em que ministérios estão ativos e às vezes eu vejo isso se transformando em um erro. Você não sabe da execução da alçada do ministério, cita, confundiu o corretor e gerou um problema, implicou num erro. Então, quando a gente pensa no município, numa alçada menor, você está mostrando que você transita pela cidade, tem informação de como ela funciona, esse investimento em fiscalização das frotas de veículo, a questão de uma projeção de uma cidade que englobe também a periferia, né, para que o recurso chegue até lá. Ou, já que a gente falou no plano de governo rodoviarista, eu posso inclusive citar que existam ciclovias na cidade, porque eu vou desobstruir o trânsito e vou facilitar, inclusive, para o meio ambiente em relação à questão da sustentabilidade. 5 dicas que, se você seguir passo a passo, não tem erro, independente do tema. Tá genial, é nota 1000 no final e aí é só comemorar. Bom, eu dei as 5 dicas e eu lembrei aqui de um bônus, vai como um bônus. Não fica preocupado a essa altura de descobrir o tema, não vai ficar desesperado pensando, qual que vai ser o tema, porque vocês já viram que nas 2 últimas edições do Enem houve uma questão de uma surpresa, né? Então, o que acontece? O que eu sugiro agora é que ao invés de você ficar ali dificultando o seu processo, que agora tem que ser de tranquilidade, de restabelecimento da CUT, de fazer os órgãos pulsarem com vitalidade para você estar perfeito no dia da prova. Então, se preocupa, sabe com o quê? Se você, durante o ano, exercitou todos os eixos temáticos possíveis, ou seja, eu escrevi um texto pelo menos falando sobre educação, um pelo menos falando sobre violência, outro falando sobre segurança pública, outro falando sobre questão ambiental, outro falando sobre cidadania e participação política, então pronto, né? Então, dentro desses eixos, se você já escreveu pelo menos um texto de cada um desses eixos que a gente considera centrais, você está mais do que preparado para a hora da prova. O outro elemento que vem aí, que eu vou chamar de um elemento Z, vamos dizer assim, aquilo que vai ser surpreendedor na hora da prova não fica preocupado também em ficar enchendo o seu texto de pensamento que não tem nada a ver com você. Ao invés de ficar decorando citação, vai ler, vai se instruir, vai caminhar pela rua e perceber que as coisas estão aí. Basta que, na verdade, a gente observe, os temas do Enem são temas atuais, são temas contemporâneos. Se você está vivo, se você está respirando, se você tem informação relacionada ao contemporâneo, você está preparado para fazer a prova. Então, acredita um pouquinho mais em você, segue as dicas que não tem erro. É nota 1000 no final. Ponto mais alto é aqui, você que gruva e a gente comemora.